queridos, tudo bem? Na nossa aula de geografia, a aula 4, fala sobre a população brasileira. População a qual se formou na colonização, porque aqui já habitavam os indígenas. Aí, quando os portugueses chegaram, também começou a acontecer a mistura das raças. Então, a primeira foi o índio com a mistura de branco. Aí o que aconteceu? Tornou-se caboclo, tá? Então a mistura do índio com o branco tornou-se outra raça chamada caboclo. A segunda, aí vieram para o Brasil, já na colonização. Os índios não queriam ficar, ser escravizados. Toda essa história nós já conhecemos. E o que aconteceu? Trouxeram os negros da África. Também aconteceu uma mistura desta raça, do negro com o branco, que resultou mulato. Aí depois também veio a terceira mistura, miscigenação, o índio mais o negro. Então, a mistura dos índios com o negro resultou o Cafuzo, tá? Então, foi assim que começou a população brasileira. Vamos lá para o nosso livro. Aula 4, página 223. Vocês vão colocar a data 2/9, vídeo aula, tá? Escrevendo tudo bonitinho, que é para vocês se organizarem. Conforme nós falamos aqui, lá embaixo está aqui, olha, a formação brasileira. Normalmente, quando estudamos sobre o Brasil, começamos pela ideia de quê? Do descobrimento, da ideia de quê? Dos portugueses, a chegada dos europeus, ao nosso território. Aí aqui, é importante, vamos grifar essa parte aqui, ó. É importante lembrar que antes da chegada dos europeus, em 1500, viviam no que hoje conhecemos como território brasileiro. Quem é que já habitava? Entre 6 a 10 milhões de nativos, pertencente a várias nações indígenas e etnias. Então, nós vamos ver aqui embaixo, olha. Dentre a etnia, podemos destacar vamos grifar isso aí, ticunas, jurunas, tapajós, chavantes, aimorés, tamoios, botocudos, caetés e dentre outros. Estes eram o grupo indígenas que habitavam as tribos, não é? Na página 224, nós vamos ver aqui que com essa chegada dos europeus, ocasionou também o que? Danos para os indígenas, porque trouxeram doenças, nós já falamos sobre isso. Houve também imposição da língua de outra religião. Lembra de quando
era imposto que a religião, para eles deixarem a cultura, e eles não concordaram, houve muitos conflitos sobre isso. Além dos indígenas, os brancos europeus também foram responsáveis por escravizar quem foi escravizado. Primeiro foram os índios e depois quem? O povo negro de diversas nações africanas. Então, as condições, já sabemos que as condições dos negros para o Brasil eram terríveis. Muitos morriam em meio à viagem por falta de alimento, né, da alimentação, de água, ficavam doentes. Então, muitos saíam de lá, mas em meio a essa viagem toda turbulenta, que eram muita gente, eles eram vistos como animais. Não se tinha considerações nenhuma. Então, aqui, podemos ver que o Brasil é o país que, por muito tempo, e em maior quantidade, recebeu pessoas escravizadas. Vamos grifar isso aí. O Brasil é o país que, por mais tempo e em maior quantidade, recebeu pessoas escravizadas, vindas do continente. Qual era o continente? Africano. Então, nós vamos ver aqui, ó, além dos indígenas, negros e portugueses, nossa população recebeu fortes influências de imigrantes de outros países da Europa, como os italianos, alemães, os portugueses, espanhóis e os poloneses. Da Ásia, com a chegada dos japoneses e libaneses. Aqui foi quando os italianos, os alemães chegaram, quando os imigrantes começaram a chegar para vir trabalhar onde? Na lavoura. Aí começou a chegada de imigrantes, de italianos, né? Os alemães. E aqui nós vemos da Ásia os japoneses e os libaneses. Vamos grifar essa parte aí. Que grupo veio da Ásia? Os japoneses, sírios e libaneses. Os imigrantes, aí também aconteceu outra coisa. Além de acontecer a mistura entre os povos, também houve o quê? Diversificação da cultura. Não é? Cada um trouxe a cultura do seu país em estilo de alimentação. Nós vamos ver aqui, ó, da sua história, os seus costumes, os seus hábitos, o modo de viver de cada um. Tudo isso foi se misturando. Cada região brasileira possui em seu aspecto culturais a influência dos diferentes povos que formaram a população. Ora, nós vemos no Rio Grande do Sul, onde ela foi colonizada por italianos, alemães. Lá a cultura, vocês vêem, totalmente diferente. As danças, eles fazem a festa da uva. No Nordeste também tem, cada um tem a sua cultura. Em cada região nós podemos observar os tipos de cultura. Então aqui, o Brasil é um país considerado miscigenado, ou seja, de grande mistura de raça, pois apresenta uma população mestiça, com a mistura de várias etnias, crenças e culturais.
além da mistura dos povos, também entra a cultura, não é? As crenças, vamos grifar tudo isso aí. Aí entra também depois a culinária, não é? Tudo isso. Aí vem a distribuição da população brasileira. Isso aqui também, olha. A população brasileira, vamos grifar aqui. Eu posso perguntar, como se apresenta a população brasileira? Aí a resposta. A população brasileira encontra-se distribuída de forma irregular pelo território brasileiro. Historicamente, a população se concentrou nas proximidades do litoral brasileiro, devido ao padrão de ocupação colonial que chegou à costa brasileira, através de qual oceano? Do Oceano Atlântico. Vamos grifar ele. No litoral, foi próximo ao litoral, surgiram que as primeiras vilas, que depois se tornaram que cidades. Além disso, conforme vimos na aula, sobre o desenvolvimento de quê? Da economia, porque os imigrantes vieram para trabalhar nas lavouras, certo? Então, é isso que foi acontecendo? A economia foi gerando a economia, o progresso no país. Então, diversos grandes ciclos econômicos concentraram-se no litoral. Aí nós vamos ver aqui. Então, o primeiro grupo. Além disso, as atividades portuárias, ou seja, ligados ao porto, as pessoas que ali trabalhavam, carregando e descarregando mercadoria, sempre foram muito ativas, pois tanto no período colonial, quanto posteriormente, ou seja, após, as atividades econômicas foram voltadas majoritariamente para a exportação, ou seja, esse trabalho, não é? Esse trabalho juntamente levou o país a exportar. Com esse desenvolvimento da economia cafeeira, posteriormente a industrialização. Nós estudamos sobre que o café foi o motor da economia. Depois veio o quê? A industrialização, as indústrias. Onde surgiram essas indústrias? Na região sudeste, vamos grifar aí, na região sudeste. Houve uma grande quantidade de pessoas que emigraram para trabalhar na indústria e na construção civil das cidades que cresciam a todo vapor. Então, o que acontece? Eles começavam a se locomover de um estado para o outro, em busca também de condições melhores de trabalho. Então, foi criando para trabalhar nas indústrias, na construção civil, das cidades que cresciam o quê? A todo vapor. Claro, se a pessoa estava em um local que ali não tinha oportunidade de trabalho, eles se locomoviam, se transportavam para aquele local. Aqui está tendo oportunidade de trabalho. Foi fundado várias indústrias, então tinha oportunidade de emprego. Então eles saíram de um local para o outro, para ter essa oportunidade de uma vida melhor. Ao observar aqui o mapa, nós vemos aqui a distribuição da população brasileira.
podemos perceber que as maiores concentrações populacionais ainda hoje concentram-se mais próximo aqui, ao litoral, né? onde possui praias, mares, onde há também a exportação, onde os navios nos portos, onde tem também grandes oportunidades de trabalho. Eu conheço algumas pessoas que trabalham, né, nesta área, nos portos, né, descarregando mercadoria. Então, nós vamos ver aqui. Com a população superior a 210 milhões, podemos afirmar, então, que o Brasil é um país o quê? Populoso. Isso ocorre pois o país possui uma grande população. No entanto, o Brasil não é um país povoado. No Centro-Oeste, por que povoado? Ainda em algumas regiões, ainda não está totalmente povoado. Aqui no Centro-Oeste ainda há terras que não foram habitadas. Por quê? Algumas pessoas também daquela região vieram para a região Sudeste em busca de melhor opção, de melhor emprego, melhores oportunidades. Então, por isso que em algumas regiões nem todas as terras estão habitadas, tá bom? Vocês vão estar fazendo as atividades da página 226 e 227, lendo com atenção, fazendo tudo direitinho, com capricho, que eu tenho certeza e acredito no potencial de vocês. Um abraço imenso e até a nossa próxima aula.